Quero neste domingo, dia 12 de abril de 2020, convocar os amados que possam estar conosco. Estaremos refletindo na palavra do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, pedindo a todos que estejam atentos. Estamos vivendo tempos em que certamente nos remetem aí a pensarmos, a estarmos mais em comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Estarmos nos preparando para os dias que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Deus, queremos, ó Pai, em nome de Jesus, pedir, ó Pai, a Tua graça, a Tua proteção, o Teu cuidado sobre nós, como povo Teu, como família Tua. E queremos pedir ao Senhor agora, ó Pai, no uso da Tua palavra, para que o Senhor esteja falando a todos quantos estiverem ao alcance, ó Pai, desta transmissão, em nome de Jesus. Possamos ser impactados pela Tua palavra santa, Pai. Neste domingo, quando, ó Pai, o mundo está comemorando aí o dia da Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, dê com que o Teu povo esteja, ó Pai, lembrando daquilo ao qual o Senhor exige de nós, como povo Teu, como um povo comprado por um alto preço, o preço do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que juntos nós possamos reverenciar, honrar e dar o nosso melhor ao Senhor. Pai, abençoa este dia que temos pela frente e cumpra em nós o Teu querer em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está no livro de Levítico, capítulo 23. Quero ler apenas os versículos de 4 a 8, que diz assim a palavra do Senhor. Estas são as solenidades do Senhor e as santas convocações que convocareis no tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Esse texto, capítulo 23 do livro de Levítico, livro das leis, ele está falando sobre as festas solenes, que Deus deu através de Moisés para que o povo fizesse. Solene é questão de ser celebrado com formalidade, ditadas por lei ou costume, segundo o dicionário Aurélio. E Deus chama esse povo, dá para eles através de Moisés, aquilo que ele queria que fosse realmente estas festas solenes, questão do sábado, da Páscoa, das primícias, do Pentecostes, a dia da expiação, a festa dos tabernáculos também, eram tudo festas solenes, ao qual Deus estava dando para esse povo, e portanto esse povo se tornou um povo muito festeiro, que conhecemos em nome de Jesus. Mas, porém, hoje, nesta manhã, nós queremos nos ater a essa solenidade chamada Páscoa, Pachá, que é a questão de passar por cima, que numa outra mensagem nós estivemos falando sobre isso, porque a Páscoa ela foi inaugurada nos tempos do Êxodo, quando Deus chama Moisés para estar tirando o seu povo, o povo hebreu, lá do cativeiro do Egito, ao qual viveram 430 anos como cativo do povo Egito. E agora Deus vai fazer um êxodo, tirar esse povo ali do Egito, levando eles a caminho em direção à terra prometida chamada Canaã. E eles teriam instruções dadas por Deus. E aqui nós estamos diante dessa questão ao qual Deus estava instruindo para que eles tivessem festas, realmente celebrassem, se alegrassem mesmo em meio ao êxodo, Essa caminhada aí em detrimento do Egito para a terra de Canaã. Mas falando de Páscoa, é bom nós estarmos lembrando algumas coisas importantíssimas sobre a Páscoa, porque a Páscoa, quando nós olhamos lá para o capítulo 12 do livro de Êxodo, quando foi inaugurada a questão da Páscoa, ela se iniciava com uma refeição, e essa refeição era composta de 3 elementos. Era o cordeiro assado, os pães asmos e as ervas amargas.
E tudo isso tinha um significado bastante interessante ao qual Deus estava dando para esse povo. E o primeiro e o principal é a questão do cordeiro, né? Para que eles estivessem aí recordando, né, do sacrifício que Deus estava tendo para com eles e que já apontava para o maior dos sacrifícios que Deus faria, que era sacrificar o seu próprio Filho, o unigênito de Deus, para a remissão, para perdão dos pecados da humanidade. Quando nós olhamos para algumas questões nesse sentido, é muito importante nós olharmos lá para o texto do Evangelho de João, no capítulo 19, quando diz assim, capítulo 19 do Evangelho de João, versículos de 31 a 36, diz assim a palavra do Senhor. Os judeus, pois, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro com que ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados que lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água, e aquele viu e testificou, e seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Na refeição do cordeiro, o cordeiro teria que ser assado. Não poderia ficar nada, se ficasse alguma coisa desse cordeiro, deveria ser queimado no fogo, ser destruído. E também ele deveria ser assado inteiro, sem quebratura nenhuma. E aqui, quando nós olhamos o apóstolo, o evangelista João, ele está dando seu testemunho aqui nos tempos da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, naquele momento lá, ao qual Jesus tinha sido crucificado ali, com os dois salteadores lado a lado ali da cruz dele, e que como estava ali antecedendo o dia santo, o dia separado, o dia sagrado, que era o dia de sábado para os judeus, a lei ditava que não poderia ficar ninguém pendurado na cruz. Era um dia santo sagrado. E aí eles apressavam, né? Para que aqueles que estavam ali na cruz, agonizando, tiravam a vida deles, para que eles fossem tirados dali daquele momento antes de chegar o sábado, o dia sagrado, o dia de descanso. Mas quando os soldados foram lá em Jesus, Jesus já havia entregado, né, a alma, o espírito a Deus, quando ele disse, está cumprido, né? Nada mais há de ser feito, e ele inspirou, ou seja, entregando a alma a Deus, porque tudo que havia de ser cumprido foi cumprido. E é interessante pensar que no capítulo 5, versículo 7 da primeira epístola de Paulo, ele faz a colocação que Cristo é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Também o profeta João Batista, quando estava batizando lá no Rio Jordão e que ele vê Jesus Cristo, ele diz para os seus discípulos ali, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus, porque esse Cordeiro foi sacrificado pelo próprio Deus por amor a nós, para que nós tivéssemos uma nova oportunidade de reconciliação para com Deus, o perdão dos nossos pecados, e pudéssemos ter aí a redenção das nossas almas, a salvação em nome de Jesus. Mas essa é a primeira questão, o cordeiro, né, que deveria ser sacrificado. Mas também os pães ármos deveriam ser pães sem fermentos. Eles sairiam apressados dali, né, nesse êxodo, deveriam sair com pressa. Não havia tempo de deixar o pão levedar, porque deveria se colocar o fermento para esperar por horas para levedar ali. Mas lhe foi dada a ordem que eles fizessem a massa, mas sem fermento. Paulo, 1 Coríntios 5,8, ele vai falar, tomem cuidado com o fermento ou a malícia dos fariseus.
Cristo fez também, né, uma prédica sobre isso, falando com os seus discípulos nesta questão de cuidado, né, para tomar cuidado, né, com aí os fariseus acerca do que eles ensinavam, deveriam realmente estarem atentos ao que eles ensinavam, mas não fazer o que eles faziam, porque certamente nem eles mesmos, né, eram cumpridores daquilo ao qual eles ensinavam. Mas os pães, né, sem fermentos eram sinônimo da pureza, porque Jesus via a impureza na vida daqueles homens, os fariseus, os doutores da lei ali, e eles viam que certamente eles queriam colocar cargas pesadas nos ombros do povo, e ele disse que nem com um dedo certamente eles ali ajudavam também o povo a carregarem as suas cargas. E assim, pães asmos eram sinônimo de pureza. Aquele povo deveria saber que agora Deus estava tirando eles com mão forte ali do cativeiro do Egito, que eles deveriam demonstrar o temor a Deus, purificando as suas vidas, buscando uma vida de santidade, de obediência a Deus, aos seus estatutos, aos seus mandamentos, em nome de Jesus, procurando sempre andar em concordância com a direção do Senhor para as suas vidas, porque agora era um povo, já um povo bem crescido, um povo que deveria ser amadurecido, um povo que deveria agora ter a visão de um povo comprado, né, pelo próprio Deus como propriedade peculiar do Senhor. Mas também, terceira coisa era a questão das ervas amargas. As ervas amargas, dizem os grandes escritores aí, os teólogos, que essas ervas amargas eram para lembrar o amargor que eles viveram ali no Egito, enquanto foram cativos. Quero ir com você lá no texto de Êxodo, capítulo 1, versículos 13 e 14, livro dos princípios, ou livro dos começos, depois de Gênesis, lá o livro de Êxodo, né, que é a saída deles, na realidade, do cativeiro, porque o livro dos princípios é o primeiro livro, o livro de Gênesis, segundo livro, o livro de Êxodo, da nossa Bíblia protestante. Capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim: E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que serviam com dureza. Ou seja, naquela escravidão, naquele tempo, era um tempo de amargor mesmo que eles viviam e sofriam, pois que ali colocaram eles para ser escravizados, para servir aquele povo, e realmente com muito medo, com muita afronta, serviam aquele povo, e ali demonstrava, como diz esse texto, que eram realmente um povo rude e que fazia este povo realmente, né, ali trabalhar com grande amargor de almas. Amados, mas tudo isso para nos mostrar certamente que Deus, ele tem um grande propósito na vida, tinha lá na vida daquele primeiro povo, chamado povo de Deus, como também Deus tem um grande propósito para conosco, porque foi Ele quem nos tirou das mãos do inimigo, da escravidão do inimigo, nos trouxe para a maravilhosa luz, a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós também pratiquemos boas obras que dignifiquem ao Senhor, ao nosso Deus, em nome de Jesus. Para tanto, isto pensando no passado, nesta questão da celebração, porque aconteceu ali no Êxodo, na saída lá do Egito, na caminhada para a terra prometida, e eram coisas que certamente o povo conhecia, tinha conhecimento, e que deveriam certamente assim fazerem, porque realmente as solenidades, estas festas eram como que leis para aquele povo celebrarem. Mas, e no nosso tempo? O que tem acontecido tendo em vista esta questão da chamada Páscoa? A chamada Páscoa no nosso tempo, há uma proclamação do povo para um jejum, chamando o povo aí para uma pureza, chamando o povo aí para uma dedicação, chamando o povo para se abster dos seus pecados, das coisas que desagradam a Deus.
Há aí um costume de se ficar um tempo, ou principalmente aí a sexta-feira chamada aí da Semana Santa, Sexta-feira Santa, né? Pelo princípio do cristianismo aí católico, e que isso aderiu-se à sociedade de não comer carne nesse dia. E isso, na realidade, nos traz pararmos para pensar nos tempos em que temos vivido, porque principalmente a Sexta-feira Santa, né, se tornou assim motivo das pessoas pararem e pensarem. Muitos fazem isso sem nem saber o porquê das coisas. Era comum, né, o jejum dos 40 dias que antecediam a Páscoa. Se fazia um jejum de 40 dias, né, na questão da quaresma. Passados os tempos, aderiu-se aí a Sexta-feira Santa, e a Igreja Católica aí chama o povo, né, nesse princípio da sexta-feira, tendo a sexta-feira aí como um dia santo separado, para que o povo praticasse assim um dia se voltando mais para santificar, para purificar mais a sua vida. Mas eu quero te dizer nesta manhã, em nome de Jesus, você que está me ouvindo, dia de santidade, de buscar a pureza das nossas vidas é todo dia. É um dia após o outro, em nome de Jesus, porque enquanto estamos aqui, como disse o apóstolo Paulo, nós vivemos no corpo de pecado, e o corpo do pecado, muitas vezes, ele nos faz aí ardermos certamente diante das opressões que vivemos, diante dos engodos que o inimigo lança sobre nós, as flechas envenenadas, e que muitas vezes a carne pauta por aquilo que desagrada a Deus, e nós não queremos de maneira nenhuma desagradar a Deus, e portanto temos que estar vigilante em todo dia, buscando essa separação, essa santidade, essa pureza das nossas vidas, para agradarmos o nosso Deus, sabendo que Ele é merecedor do nosso melhor, em nome de Jesus. Mas como é que começou essa questão desta invenção aí dos ovos de Páscoa? Além de não se comer carne, inventou-se aí a questão dos ovos de Páscoa. Conta-se a história, né, da família dos aristocratas entre o século III e o século IV, que uma família, que era a família Romanov, que o chefe da família encomendou ovos a um relojoeiro que era muito conhecido na arte, e que esse relojoeiro foi chamado por esta família, para o chefe da família, para fabricar presente, ovos para a família, e ovos que fosse uma arte realmente que seria presenteado aos membros da família. Eram ovos, né, feitos aí de material metálicos, e que colocavam ali fotos das famílias, daqueles que seriam ali presenteados, e assim foi. Mas com o tempo não ficou só na família, com o tempo, né, ali passou-se a ser presenteado também outras famílias, além desses aristocratas, e aí nasceu a ideia do ovo. Mais tarde, já aí, a questão do ovo de Páscoa, de chocolate, que, na realidade, os povos germânicos cultuavam uma deusa chamada Ostera, que era considerada uma divindade, né, na primavera, e na primavera havia-se um culto dessa deusa, e esses povos passaram a praticar a entrega de ovos. E esses povos, praticando isso, como presente, presenteavam aí as pessoas com ovos, né, e isso acontecia no início da primavera. E no tempo da primavera, o que acontecia? Era um inverno rigoroso que atraía, né, animais por causa da flora exuberante para ciclos de reprodução. Sabemos que o coelho é um animal muito reprodutivo, e daí a figura do coelho, que veio na questão da figura da Páscoa e dos ovos de Páscoa, como se coelho botasse ovo. O coelho não bota ovo, mas veio justamente através desta visão dos antepassados, né, de presentear as pessoas com ovos, né, artísticos, artesanais, e que aí, no ano de 1818, nasceu-se a primeira fábrica de chocolate, né, no século XIX, em 1819,
quando, né, amigos querendo presentear os seus amigos, né, na data da Páscoa, fez surgir aí a produção de ovos de chocolate. O pioneiro foi François Louis Calais, da França, que abriu a sua primeira fábrica de chocolate na França em 1819. E de lá para cá, nesta abertura de fábrica de chocolates, começou-se aí a circular essa questão da produção de ovos de chocolate, que as pessoas começaram a se presentear, e as nossas crianças ainda no dia de hoje esperam essa data ansiosamente. Os mercados começam desde o início do ano já a se movimentar, já a embelezar a área, né, dos mercados com aqueles ovos de Páscoa, e que certamente os pais muito compram aí para as crianças e muito não sabem deste significativo, mas tudo isso nasceu primeiramente aí daqueles que cultuavam, né, a essa deusa chamada Ostera, nesta visão aí de considerar esta no tempo da primavera essa divindade, e como culto a ela, e passaram aí a entregar esses ovos a princípio. Amados, mas na visão cristã, nós devemos sempre nos lembrar que Paulo chama Cristo de Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi sem sacrifício, ao qual ele se fez sacrifício por nós para nos dar a oportunidade da reconciliação, da redenção dos nossos pecados, da salvação em Cristo Jesus. O autor, o evangelista Lucas, lá no seu livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer que não há um outro nome dado a não ser o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual nós devamos ser salvos. É através dele que nós somos salvos em nome de Jesus. E a Páscoa para nós, como crentes em Cristo Jesus, como igreja do Senhor, deve ter este significado principal. Páscoa, porque assim como lá no deserto, naquela caminhada no Êxodo, Deus ali, ele dá ordem para ser sacrificado um cordeiro lá antes do povo sair do Egito, que ele lançaria ali as 10 pragas, e a última praga, que era a praga da morte dos primogênitos ali de Faraó e dos egípcios, ele dá ordem para que ali fosse morto, né, na casa dos hebreus ali o cordeiro, e o sangue fosse aspergido sobre os umbrais das portas das casas dos hebreus, para que quando o anjo da morte passasse por cima sem atingir ali a casa dos hebreus, e ali tirar a vida tão somente ali dos primogênitos do povo egípcio. E aí Deus manda instituir a Páscoa para que esse povo lembrasse que Deus o tirou com mãos fortes ali do cativeiro, da escravidão do Egito, e isso nos faz lembrar que foi através do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Deus nos tirou com mão forte, né, das mãos do inimigo ao qual nós estávamos, que éramos escravos do inimigo, escravos do pecado, e que agora somos servos do Altíssimo. Glória a Deus por isso, e louvado seja Deus. Nada de servir a falsos deuses, nada de estarmos imbuídos com a questão da industrialização, a mercantilização da fé, mas porém estarmos imbuídos de apresentar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e fazer presente que a nossa Páscoa é Cristo Jesus, Senhor dos senhores, Deus dos deuses. E louvado seja Deus por ter enviado o seu Filho para se fazer sacrifício por nós, para nos dar a oportunidade da salvação em Cristo Jesus. João 3,16, a Bíblia em miniatura, segundo os grandes teólogos, diz: mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus, porque um dia reconhecemos o nosso pecado, aceitando o dom gratuito de Deus na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tomando posse desta grande salvação que Deus tem para nós. Mas Jesus, ele diz que ainda há muitos que precisam se voltarem para o seu aprisco. Há muitos que estão sendo levados como a palha de um lado para o outro pelas vãs filosofias, pelas coisas que esta sociedade apresenta-lhe diante como se fossem verdades,
E embutido aí tudo isso, o inimigo tirando a visão verdadeira daquilo ao qual Deus requer da humanidade, obra-prima de Deus, né? Obra-prima de Deus, coroa da criação de Deus e que nasceu para o louvor da glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça realmente, em nome de Jesus, entender realmente a vontade excelsa de Deus sobre a nossa vida, para que possamos honrá-lo, possamos glorificá-lo em nome de Jesus, e em todo o tempo estar realmente falando para as pessoas do grande amor de Deus e o quanto Ele nos ama, nos dando a oportunidade de enviar o seu Filho para padecer, para dar a sua vida por nós, para que nós pudéssemos certamente tomar posse da grande salvação do Senhor em nome de Jesus. Mas lembre-se sempre, Páscoa é tempo de nós lembrarmos do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para que realmente nós tivéssemos esta grande salvação, foi Ele quem padeceu, quem sofreu, foi Ele quem foi martirizado, foi Ele quem foi ultrajado, foi Ele que foi a morte de cruz, mas graças a Deus Ele tomou o nome que é sobre todos os nomes, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus nos abençoe e que neste dia que nós consideramos, que nós festejamos a Páscoa do Senhor, lembremos certamente que nós temos um Deus que não é morto, um Deus que é vivo e que vive para o todo sempre, porque Ele foi ao túmulo, mas o terceiro dia Ele foi ressurreto para a honra e glória de Deus e para a alegria e salvação nossa em nome de Jesus. Que Deus assim nos abençoe.